No caso da neurociência, é tudo muito recente, porque a neurociência veio para cuidar de questões de saúde. Ninguém começou a estudar neurociência para falar, bom, isso aqui pode virar um treinamento corporativo. Sim. Né? Só que com psicólogos estudando neurociência, percebeu-se como é que isso impactava em fatores decisórios e no comportamento no dia a dia. Foi aí que eu tive a felicidade, em 2017, conhecer o Carlos Dias, fundador do Instituto de Neuroliderança, e nós também fizemos uma parceria muito legal. E eu digo que com o Carlos eu fiz um mestrado, doutorado, enquanto a pandemia foi um problema para muita gente. Para nós aqui na MH foi, porque nós chegamos a ficar 4 meses com 0 de faturamento, literal. Mas como eu já tinha vivido outras crises, eu falei, não adianta a gente ficar no choro, abaixar a cabeça e... Então, o que eu fiz? Eu procurei aproveitar o momento que tinha 0 demanda e a gente ficava tentando criar alternativas com o time, mas eu todo dia, às 7 horas da manhã, eu acordava, não tinha trabalho, então podia acordar às 9, às 10, mas eu acordava às 5h30, fazia meus exercícios dentro de casa, e aí às 7 horas da manhã eu começava a estudar mais um pouco sobre neurociência. E com o Carlos Dias eu tinha toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, ele morando, por coincidência, em Portugal também. A gente tinha um call e fazia um vídeo por Zoom lá de 1h30, 2 horas, conversando sobre um tema de neuro. Então eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, mestrado, pós-graduação sobre neurociência, neuroliderança com o Carlos Dias. E o ano passado eu me formei em Neuroscience for Business pelo MIT. Foi muito legal, foi muito complementar, mas eu digo que se eu não tivesse toda essa estrutura que eu aprendi com o Carlos, eu ia ficar boiando no curso do MIT, porque um curso era muito específico. Então, indo especificamente à questão da neuro, é muito recente, porque eu acho que tem muita descoberta para vir pela frente. Mas uma das grandes descobertas é quebrar alguns paradigmas. A galera que já está há um bom tempo no mercado corporativo vai lembrar daquele clássico feedback sanduíche. Primeiro você elogia, depois você fala o que a pessoa precisa melhorar e você termina reconhecendo e deixando tudo bem, né? Então você imagina, para uma parte do cérebro que ela não tem consciência, ela age totalmente automático e subconsciente, né? Por questões habituais, receber informações do tipo, você é bom, mas você é ruim, mas você é bom. Você causa uma confusão ali. E a neurociência conseguiu medir isso. A hora que você estava dando feedback para a pessoa, o que estava causando no cérebro. Ela consegue medir hoje, por exemplo, que à medida que você vai se estressando, a parte da consciência, eu vou colocar entre aspas, ela é desligada. Então, se você quiser ter um time medíocre, é só valorizar a cultura do estresse. E são pequenos detalhes. Sabe aquela coisa que você desce no elevador, aí encontra um colega de trabalho do outro andar e fala assim, e aí, como é que tá? Tá difícil, tá pesado. Imagina o que você está causando de maneira subconsciente no teu cérebro. Estresse. E aí, se você está causando estresse, o cérebro, esse pedaço do cérebro, entra no mecanismo de fuga ou ataque. Então ele fica num modo de proteção, ele não quer aquilo. Porque estresse não é legal. A não ser que seja aquele famoso challenge stress, que eu vejo um desafio e acho aquilo muito legal. Pô, legal, por exemplo, eu faço aula de violão todo sábado. Então o professor me dá uma música nova. Caramba, eu não consigo fazer, mas eu vou conseguir fazer. Então esse é um challenge stress, eu quero me desafiar para ir. Mas aquele estresse que me leva para trás, falando, meu Deus, eu não aguento mais, tá difícil, é muita pressão. E a gente usa figuras de linguagem que limitam ou tiram a gente do desafio. Exemplo, a casa caiu, eu só estou apagando incêndio, aqui está pegando fogo. Imagina essas figuras de linguagem traduzidas num cérebro que não tem consciência. A pessoa só fica tentando fugir da situação. Então, essa é a base do estudo da neurociência. É trazer consciência emocional. Nós, humanos, somos os únicos bichos na natureza que pensa no que está pensando, pensa no que está sentindo. Isso é chamado de metaconsciência. Então, exercendo a capacidade de metaconsciência, é que eu posso ter autonomia para ser mais eficaz. E à medida que eu sou mais eficaz, eu me sinto autônomo nas minhas tomadas de decisões, e livre e feliz. E aí é que a felicidade é tão importante
para eu exercer um bom desempenho. Então, quando você perguntou sobre a minha história lá, que eu comecei de eletricista de manutenção e vim até aqui, você falou que eu sempre fui apaixonado. Eu estou com 47 anos, 29 anos de trabalho. Quando eu olho para trás da minha carreira, eu não acho que a minha carreira é mais bem-sucedida de qualquer um que esteja nos ouvindo, mas é a única que eu tenho para contar. Mas eu olho para trás e vejo o seguinte: tudo que eu fiz tinha coisas que eram muito legais e coisas que não eram tão legais. E se eu ficasse preso nas coisas que não eram tão legais, eu ia, vou usar outra expressão que a gente geralmente usa, arrastando corrente para o trabalho. E graças a Deus, isso de uma maneira intuitiva, meio que aconteceu comigo, que eu me conectava muito facilmente com as coisas que eram legais. Né? Então eu sempre encontrei prazer nas áreas que eu estava atuando. Né? Então vamos supor, se eu tenho uma fase da minha carreira que eu estou viajando muito, que é como está acontecendo agora. Se eu fico olhando, puxa, mas eu estou longe da minha família, puxa, mas não estou conseguindo me alimentar disciplinadamente por causa que cada hora eu estou no hotel e a comida é diferente, eu vou entrar no estresse. Mas se eu olhar e falar assim, puxa, eu não conhecia essa cidade, que estrada bacana, acabei de conhecer uma pessoa diferente, fui jantar com ela, a pessoa me ensinou um monte de coisa. Então, é me apropriar do que tem de bom em cada cenário. E eu acho que se a gente ensina as pessoas a aprender, ou seja, ver o que tem de bom, o que ela ganha com aquilo, ela começa a tirar potência de dentro dela. Uhum. Porque o cérebro só trabalha para buscar prazer, o que tem de bom. Só que no mecanismo natural, antes do prazer, vem o medo. O medo leva para a fuga ou para o ataque. Uhum. Então, se eu ficar preso nas coisas negativas da viagem, como exemplo que eu estou dando, eu vou ficar no mecanismo de proteção. E aí eu não vou render no meu trabalho a hora que eu estiver na frente do cliente naquela viagem, dando minha máxima potência, porque eu estou incomodado com as coisas que estão faltando. Então veja que são questões de escolha. A gente precisa ensinar as pessoas que convivem com a gente a ter consciência do que estão sentindo, a ter consciência do que estão escolhendo e praticar a disciplina, encontrar prazer naquilo, porque à medida que disciplina com prazer entra em vigor, vira hábito. E o cérebro automático, ele faz o que foi treinado para fazer. Então, se de maneira consciente eu escolho bons hábitos, eu vou ser uma potência profissional. Uhum. Eu vou ser uma potência como amigo, como marido, como irmão e assim por diante. Mas se eu deixar levar no piloto automático, é o clássico modelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.